postar no YouTube, não vou postar lá no Classroom, porque come muita memória. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com esse primeiro exercício aí, vocês devem estar vendo na tela. Ele diz o seguinte: uma caminhonete de massa igual a 2 toneladas bateu na traseira de um sedã de massa igual a 1 tonelada, que estava parado no semáforo, em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco, uma coisa só. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora, quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por uma distância de 10 metros. Com este dado e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto no local do acidente era de 0,5, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete, km por hora no momento da colisão, era aproximadamente... Então, né, pessoal, qual que é o problema aí? Uma caminhonete bateu num carro que estava em repouso, ele arrastou o carro, né, os dois se moveram juntos, e aí tem que descobrir qual que é a velocidade da caminhonete no momento da colisão, né, quando ela colidiu com o carro. Então o que acontece? Esse exercício aqui, na verdade, né, de uma forma geral, para a gente resolver exercício de física, a gente sempre lê o exercício, primeira vez, depois a gente relê o exercício, só que tirando os dados que o exercício deu para a gente. E através dos dados, a gente vai buscar na teoria uma equação, se for o caso, que relacione esses dados que nós temos com aquilo que a gente quer descobrir. Então o que acontece? Ó? Começa falando que a caminhonete tem uma massa de 2 toneladas. Então eu vou escrever assim. Ó. Vou escrever MC. Esse MC é a massa da caminhonete. É igual a 2 toneladas. Né? Só que toneladas, 2 toneladas, é a mesma coisa que 2 quilos. 2.000 quilos. Então, a massa da caminhonete é de 2.000 quilogramas. Aí ele bate na traseira de um sedã que tem a massa igual a 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilogramas. Então eu vou colocar assim, ó, MS é a massa do sedã, igual a 1.000 quilogramas. Bom, aqui ele dá um valor de 20 km por hora, que é o que o motorista da caminhonete falou. Né? Ele falou, eu estava a 20 km por hora, estava a menos de 20 km por hora. Esse dado aqui, se vocês prestarem atenção, a gente não vai precisar dele. Tá? A gente só vai no final ver se de fato o motorista estava falando a verdade ou não. Bom, o que mais que isso fala? Que a perícia constatou que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por uma distância de 10 metros. Então vamos colocar um D aqui de distância. E a distância foi igual a 10 metros. E ele também nos dá o valor do coeficiente de atrito. Lembra, o coeficiente de atrito que a gente representa por μ, nesse caso, é 0,5. Então a gente quer saber qual que era a velocidade da caminhonete antes da colisão. Então eu vou chamar aqui uma velocidade... Deixa eu ver que letra que eu posso usar aqui. Bom, VC, né? Velocidade da caminhonete é o que a gente quer descobrir. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como que a gente pode resolver esse exercício? A gente tem que pensar na física do problema. Tem basicamente 2 jeitos de resolver esse exercício. Eu optei por aquele que envolve a maior quantidade de teoria para a gente revisar. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar. Tinha um carro parado, o sedã, a caminhonete chegou, colidiu e empurrou ele para frente. Empurrou ele para frente por 10 metros e aí eles pararam. Por que parou, né? Por que os dois carros pararam? Bom, eles param porque existe o atrito. O atrito funciona como uma força que freia o movimento. Então, quando o caminhão e o sedã estão indo para frente, o atrito aplicado para trás vai diminuindo a velocidade deles até que eles parem. Ou seja, a força de atrito ocasionou um trabalho sobre o meu sistema bloco. Como assim trabalho? Vamos lembrar da definição de trabalho. Trabalho é igual a força vezes um deslocamento. Perfeito? Então é aquilo. Eles deslocaram por 10 metros até parar. E pararam porque uma força agiu sobre eles, que é a força de atrito.
Então, se eu tenho a distância e tenho a força de atrito, eu posso calcular o trabalho que a força de atrito fez para parar o meu sistema, caminhão e sedã, beleza? Os dois carros. Lembrando, então, SF é a minha força de atrito. Vamos colocar aqui um AT, tá? Um FAT aí, força de atrito. Vamos lembrar, né? Força de atrito. Como eu calculo a força de atrito? A força de atrito é o coeficiente de atrito, nesse caso é o atrito cinético, eles estão deslizando, multiplicado pela força normal. O que é a força normal? A força normal é uma força de superfície. Então, se eu tenho um sistema, sei lá, um corpo em contato com uma superfície, a força normal é essa força que é perpendicular à superfície de contato. Nesse caso, esse bloquinho é o carro mais o sedã. Beleza? E no caso do equilíbrio, essa força normal, ela se equilibra com a força da gravidade, com a força peso. Tá bom? Eu vou chamar aqui de emão G. Por que emão? Porque esse emão vai ser a soma da massa do caminhão, tá? Da caminhonete, mais a massa do sedã. Perfeito? Então, a força de atrito, ela pode ser escrita como sendo coeficiente de atrito, μ, vezes a normal, que é igual a mg. Massa vezes gravidade. Então, qual que é o trabalho da força de atrito? O trabalho da força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a massa do sistema, vezes a aceleração da gravidade, vezes a distância percorrida. Pergunto, gente, até aqui, alguém se perdeu? M vezes G não seria a força peso? Uhum. Porque, lembra, o sistema, né, os carros eles colidiram, vamos supor que eles se moveram para a esquerda, tá bom? Então, o que acontece? O movimento é só na horizontal. Então, na vertical, as forças se cancelam. Quais são as forças na vertical? A normal para cima e o peso para baixo. Então, como o movimento não ocorre na vertical, então automaticamente eu tenho que a força normal é igual à força peso, mg. Esse m, no caso, é a massa da caminhonete mais a massa do sedã. Beleza? Ah, entendi. Ok. Tá? Mais alguém se perdeu aí? Só falar, tá? Pessoal, se alguém escrever alguma coisa e eu não ver, mas vocês verem, alguém que está com o microfone aberto me chama, por favor. Pode ser você, Rodrigo. Beleza. Então essa daqui é a nossa primeira informação que a gente tem. Tá bom? Outra coisa que a gente tem que se lembrar é o seguinte. Nós aprendemos que o trabalho ele é igual à variação de uma quantidade chamada de energia cinética. Ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O que é energia cinética? A energia cinética está relacionada com objetos que possuem uma velocidade. Então lembra, a energia cinética ela é dada pela massa. Nesse caso, né, como é um bloco se movendo, esse bloco é caminhonete mais sedã, então é a massa do sistema. É a massa vezes uma velocidade ao quadrado sobre 2. Que velocidade é essa, gente? De novo, vamos voltar no problema. O carro estava parado, a caminhonete chegou e bateu nele. E aí empurrou ele. Ou seja, essa velocidade que eu estou olhando é a velocidade que os dois adquiriram no momento da colisão. Perfeito? Então, essa daqui é o que eu chamo de minha energia cinética inicial. Porque é no momento que eles bateram e começaram a se mover em conjunto. Então, vou chamar aqui de velocidade inicial, só para diferenciar. Então, o bloco, quando eu falar bloco, é caminhonete mais sedã. O bloco percorreu 10 metros e parou. Então, qual que é a energia cinética final do sistema? Quem responde para mim? Quanto? Zero, né? Porque se eles param, a velocidade final é zero, porque estão em repouso. Beleza? Então, disso daqui, a gente conclui o seguinte. Deixa eu diminuir um pouco minha tela aqui só para eu ver melhor
a folha. Então, disso aqui a gente conclui que o trabalho é energia cinética final menos a inicial. Só que a final é zero. Então, o trabalho é simplesmente igual à energia cinética inicial. Esse sinal de menos, eu não preciso me preocupar com ele, tá? O significado físico é que o trabalho aponta no sentido contrário ao deslocamento. Porque meu sistema se move para um lado, o trabalho da força de atrito aponta para o outro. Por isso que esse sinal de menos aqui ele vai existir. Mas como não me interessa para o cálculo, eu vou desconsiderar ele. Então, o trabalho é igual à energia cinética inicial do sistema. Então, vamos juntar essas duas equações. E a gente vai encontrar o seguinte, que o trabalho é o coeficiente de atrito vezes m vezes g, vezes a distância percorrida, né? Igual à energia cinética final, ou melhor, energia cinética inicial, que é mvi ao quadrado sobre 2. Então, mvi ao quadrado sobre 2. Olha só que legal. Eu não preciso me preocupar com a massa. Eu tenho massa dos dois lados da equação, eu vou cortar. Eu quero descobrir o VI ao quadrado. Então, esse 2 está dividindo, vou jogar para o outro lado, multiplicando. Vai ficar 2 vezes o coeficiente de atrito, vezes G, vezes a distância percorrida. Igual a VI ao quadrado. Então, eu tenho que a minha velocidade no momento do impacto vai ser a raiz quadrada de 2 vezes o coeficiente de atrito, vezes a aceleração da gravidade, vezes d. Volto a perguntar, aqui, alguém se perdeu? Não. Beleza. Tá? Se alguém se perder, por favor, me pare, tá, pessoal? Sim. Bom, então essa daqui é a velocidade que eles adquirem juntos quando ocorre a colisão. Então vamos lá. É só calcular, né? Velocidade no momento da colisão vai ser a raiz quadrada de 2, vezes o coeficiente de atrito que foi dado, que é 0,5, vezes a aceleração da gravidade, quando não falar nada, a DOT 10, vezes o deslocamento, que ele falou que é 10, né? Eles foram... O caminhonete empurrou o sedã por 10 metros. Então, quanto que vai dar isso? 2 vezes 5, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 2 vezes meio dá 1. 1 vezes 10 é 10. 10 vezes 10 é 100. Então, raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. 10 metros por segundo. Então, o que a gente sabe? Que quando eles colidiram, os dois passaram a se mover com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá bom? Então essa é a velocidade do sistema caminhonete mais carro, mais o sedã. Só que o problema quer é a velocidade da caminhonete antes da colisão, perfeito? Então vamos olhar, vou fazer um esboço aqui do que estava acontecendo antes deles colidirem. Então aqui é o sedã. Vamos fingir, tá, que é o sedã. E aqui é a caminhonete. Então, o que o exercício fala? O exercício fala que o sedã estava em repouso. Então, vamos falar assim, que a velocidade do sedã é 0. A gente quer a velocidade da caminhonete antes de colidir. Então, aqui é a velocidade da caminhonete, beleza? Então, a caminhonete estava vindo para cá e bateu no sedã. O que aconteceu? Depois disso, eles se chocaram. Bom, vamos fingir que isso daqui é eles, tá, pessoal? Estragou tudo, ficou uma coisa só, tá? Que a roda, as rodas tudo torta aqui. Então eles se chocaram e passaram a se mover com uma velocidade que a gente calculou aqui em cima, que é igual a 10 metros por segundo. Então essa daqui é a velocidade após a colisão, logo após a colisão. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Bom, o que eu faço para resolver aqui agora? Uma outra grandeza física relacionada a objetos que possuem uma certa velocidade é o que a gente chama de quantidade de movimento,
ou simplesmente momentum. Então, como que a gente calcula a quantidade de movimento? Quantidade de movimento. Pessoal, a resolução não demora tanto, tá? É que eu estou indo passo a passo, explicando tudo que a gente precisa. Então, digamos que eu tenho um corpo de massa m que se move com velocidade v. Alguém vai falar alguma coisa? Eu defino a quantidade de movimento como sendo P é igual a massa multiplicada pela sua velocidade. Ou, como você pode ver por aí às vezes, né? Q igual a massa vezes a velocidade. Tanto faz, tá, pessoal? Usar Q, usar P para quantidade de movimento. Vocês usam a letra que vocês preferirem. Qual a unidade de medida da quantidade de movimento? Quantidade de movimento é medida em massa, né? Então é quilograma. E velocidade, que é metro por segundo. Então a unidade da quantidade de movimento é quilograma metro por segundo. O que mais que a gente sabe da quantidade de movimento? É que o seguinte, essa quantidade, massa vezes velocidade, ela se conserva com o transcorrer do tempo se não houverem forças externas agindo no sistema. Então, o que é uma força externa? Sei lá, por exemplo, aqui eu tenho minha caneca, ela está em repouso, então a quantidade de movimento dela é zero. Se eu mover ela, ela sai do repouso, tá? Então a quantidade de movimento dela muda. Muda porque tem uma força externa agindo, que é a força da minha mão. Agora, se não houverem forças externas agindo, a quantidade de movimento do sistema não se altera. Então, olha só. Eu tenho aqui, vamos chamar aqui de caso 1, antes da colisão, e aqui de caso 2, depois da colisão. Então, antes da colisão, qual que é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão? Bom, eu tenho o sedã e tenho a caminhonete. Então, a quantidade de movimento total do sistema é a quantidade de movimento do sedã mais a quantidade de movimento da caminhonete. Então, eu vou escrever assim, ó. P total de 1 é igual o P do sedã mais o P da caminhonete. Quanto que é o P do sedã? Quanto que é a quantidade de movimento do sedã? É a massa do sedã vezes a sua velocidade. Mais, qual a quantidade de movimento da caminhonete? É a massa da caminhonete vezes a sua velocidade. Essa velocidade, né, a velocidade que a gente quer descobrir, é a velocidade que ela tem antes de colidir. Só que olha só, gente. No caso 1, o sedã está em repouso, ou seja, essa velocidade é zero. Então, a massa vezes zero dá zero. Então, o que sobra para a gente é simplesmente a massa da caminhonete vezes a velocidade da caminhonete. Perfeito? Então, portanto, o momento aqui no instante inicial é simplesmente mc vezes vc, massa da caminhonete vezes a velocidade da caminhonete. Agora, vamos ver o que acontece quando eles colidem, né? No caso 2 aqui. Então, qual que é o momento total no caso 2? Bom, momentum é massa vezes a velocidade. Só que agora, a caminhonete e o carro se movem com uma coisa só. Ou seja, a massa aqui é a massa total deles. Lembra, a massa total estou chamando de m. E qual que é a velocidade? A velocidade é esse VI que a gente calculou. Então tá aqui, ó, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Perfeito? Então, essa daqui é a quantidade de movimento antes da colisão, massa da caminhonete vezes velocidade da caminhonete. E após a colisão, é a massa total vezes a velocidade deles logo após a colisão. Alguém se perdeu aqui? Não. Isabela, Delair, Larissa, tá tudo ok? Só vou encher de novo minha caneca, peraí.
beleza, pessoal. Agora eu pergunto. Nesse caso, antes da colisão e quando eles colidem, existem forças externas interferindo no sistema? A resposta é não. Vai falar, professor, mas não tem um atrito? O atrito é uma força externa ali, né? Só que tudo bem, só que o atrito é depois da colisão, certo? Não me interessa mais depois da colisão. Eu quero calcular a velocidade antes da colisão. Então eu vou olhar simplesmente para o caminhonete chegando e depois a caminhonete batendo. Perfeito? Eu só preciso disso. Eu não preciso saber o que aconteceu depois, tá bom? Eu usei o que aconteceu depois para calcular a velocidade inicial na batida. Perfeito? Agora eu quero a velocidade da caminhonete. Então não existem forças externas. Isso quer dizer que a quantidade de movimento total do sistema tende a permanecer a mesma. Então olha só. Por conservação, né, pela lei da conservação da quantidade de movimento, a gente tem que o P no momento 1 é igual ao P no momento 2. Quanto que é o P no momento 1? No P no momento 1 é a massa da caminhonete vezes a velocidade da caminhonete. O P no momento 2 é a massa da caminhonete mais o sedã vezes essa velocidade da caminhonete mais o sedã que a gente chamou de VI. Eu quero o VC, né? Eu quero a velocidade da caminhonete. Então a velocidade da caminhonete é a massa total vezes a velocidade ali após a colisão dividido pela massa da caminhonete. Então beleza, pessoal. A massa total do sistema, né, é 2.000 mais 1.000. Então a massa total vale 3.000. Vezes a velocidade inicial. Essa velocidade inicial, lembrando, a velocidade logo após eles colidirem. Então eles começam a se mover com 10 metros por segundo. Então aqui a velocidade é 10 metros por segundo. Dividido pela massa da caminhonete, que é 2.000, né? Então, ó, corta esses 3 zeros com esses 3 zeros. Perfeito? Então vai ficar o quê? 3 vezes 10 dá 30. Dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 15 metros por segundo. Né? Repara que o exercício ele deu uma velocidade de 20 km por hora. Então como que a gente faz para transformar metros por segundo para km por hora? É só multiplicar por 3,6. Então 15 metros por segundo vezes 3,6 dá 54 km por hora. Ou seja, o motorista da caminhonete mentiu rude, né? Ele estava aí a 54 km por hora antes da batida. O seguro não vai pagar. Então só lembrando, pessoal, se você está em km por hora e quer ir para metros por segundo, você divide por 3,6. Se você está em metros por segundo e quer ir para km por hora, você multiplica por 3,6, tá bom? Então a resposta desse exercício está aqui. Beleza, gente? Beleza. Podemos ir para o próximo? Sim. Bom, então o próximo... Deixa eu... Aqui eu estou fazendo um esquema, tá, pessoal? É porque... Vocês vão ver, quando eu salvar em PDF, vai meio que borrar a imagem. Então por isso que eu estou fazendo assim, tá? Só uma pergunta. Manda. O 3,6 aqui seria o quê? O 3,6, eu posso até gravar um vídeo depois, tá? Mas ele vem de uma regra de 3, tá? Ele provém de 60 segundos, dividir 60 minutos, dividir por 60 segundos, entendeu? Vai ter um fator aí 3,6. Mas é uma regrinha de 3, a gente chega nele numa regra de 3. Mas para não perder tempo, né? Aceite isso que eu falei. Acredite no professor. Não, sem problema. Acredito. Tá bom. Então vamos lá. Esse exercício aqui, exercício 2, ele fala o seguinte. Em um salto, um paraquedista abre seu paraquedas a uma altura de 1.500 metros a uma velocidade de 198 km por hora.
Após abrir o paraquedas, a resistência do ar atuando sobre ele desacelera em 10 metros por segundo até que ele atinja uma velocidade de 18 km por hora, que vai permanecer constante até ele atingir o solo. Então, a pergunta é, né, qual o tempo de salto da chegada até a chegada do paraquedas do solo? Então, vamos entender o problema. O cara saltou, abriu o paraquedas e a gente quer saber quanto tempo ele demora para chegar no solo. Perfeito? Só quando ele abre o paraquedas, a resistência do ar apontando para cima diminui sua velocidade. Tá? Então, ele acaba atingindo uma velocidade menor aí daquela que ele saltou. Perfeito? Então, vamos lá. Como que a gente resolve esse exercício? Bom, primeira coisa, vamos tirar os dados. Então, vamos falar que a nossa altura aqui... Oxi. Selecionar a caneta. A altura que ele deu pra gente é 1.500. De novo, tá, pessoal? Isso aqui é um exercício que tem outros jeitos de resolver. Eu vou resolver de um jeito específico aqui. O Rodrigo resolveu de um jeito levemente diferente do meu, mas da mesma coisa. O que mais que a gente sabe? A gente sabe a velocidade inicial dele, esse V1 é a velocidade inicial, que é de 198 km por hora. Só que aquilo, pessoal, sempre que vocês forem resolver exercício de física, olhem para as unidades de medida. A altura está em metro, a velocidade está em quilômetro. Nós temos de ser coerentes. Ou trabalha com tudo em quilômetro ou com tudo em metro. Tá bom? Então você pega esse 1.500 e transforma ele em quilômetros, que é 1,5. Ou pega esse 198 km por hora e transforma em metros por segundo. Tá? Aqui, para ficar no sistema internacional, eu vou transformar em metros por segundo, ou seja, dividir por 3,6. Vai dar 55. Nossa, que feio esse 5 aqui. 55 metros por segundo, tá bom? Ele fala que desacelera 10 metros por segundo, lógico, né? Esses 10 metros por segundo aí, né, tá relacionado aí também com a aceleração da gravidade e tal. Vamos simplesmente colocar uma aceleração A igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais que ele fala aí? Ele dá uma velocidade 2. Velocidade 2 é 18 km por hora. Só que lembra, né? Dividir por 3,6, isso vai dar 5 metros por segundo. Maravilha, gente? Então, olha só. Ele cai com uma velocidade e atinge uma outra velocidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte. Quantos metros ele cai enquanto ele está mudando a velocidade? Ou seja, de 198 ele for para 18. E manteve essa velocidade de 18 até o final. Então é aquilo, vamos calcular primeiro quantos metros ele percorreu para ir de 198 km por hora, ou de 55 metros por segundo, para 5 metros por segundo. Tá bom? Bom, como que a gente calcula essa altura? Primeiro a gente tem que saber quanto tempo ele demorou para cair. A gente pode calcular a altura primeiro e depois calcular o tempo, mas do jeito que eu resolvi, eu vou primeiro calcular quanto tempo ele demorou para ir de 198 km por hora para 18 km por hora. Então, de novo, eu vou calcular quanto tempo ele demorou para ir da velocidade V1 para a velocidade V2. Então, eu quero calcular aqui um tempo t, usando as velocidades. Então, olha só, eu tenho velocidade, tenho aceleração, tenho tempo, tenho altura. Quais equações me relacionam essas coisas aí? Bom, eu vou usar uma específico. Eu vou usar essa daqui, ó. Velocidade final, que é o V2, é igual à velocidade inicial, que é o V1, menos a aceleração que ele está sofrendo, vezes o tempo. Por que esse sinal de menos? Porque é uma aceleração de retardo, está diminuindo a velocidade dele. Ou seja, enquanto a velocidade vai no sentido, né, tendendo no sentido, a aceleração vai no sentido oposto, porque aqui é a aceleração ocasionada pela resistência do ar. Ficou claro isso, gente? Por que esse sinal de menos? Sim. Essa equação é aquela famosa V igual a V0 mais AT. V é a velocidade final, que é V2. V0 é a inicial, que é V1. A é a aceleração, T é o tempo, tá bom? Então, eu só vou reorganizar essa equação. Então vai ficar assim, ó.
A vezes T é igual a V1 menos V2. Basicamente, troquei de lugar o AT com o V2. Tá bom, pessoal? Se alguém se perder nisso, me fale. Então, qual que vai ser o tempo? Né? Eu quero calcular o tempo que ele demorou para variar a velocidade. Então, V1 menos V2 sobre a aceleração. V1. V1 é 55. V2 é 5. A aceleração é 10. Too easy, né, pessoal? 55 menos 5, 50. 50 dividido por 10, 5. Ou seja, ele demorou 5 segundos, né, para sair da velocidade inicial e para a velocidade final. Ótimo, pessoal. Eu tenho o tempo, esse tempo de 5 segundos. Então, agora eu posso calcular quantos metros ele caiu nesse intervalo de tempo de 5 segundos. Beleza? Porque ele está caindo, né? Então, como eu calculei o tempo, agora eu vou calcular quantos metros ele caiu. Bom, que equação a gente usa para calcular aqui? Tem várias, né? Tem várias, sei lá, mas vamos usar essa daqui, ó. A altura que ele caiu, não essa mesma altura, tá? Porque eu não sei. Se der 1.500, quer dizer que ele caiu de aos 1.500 em 5 segundos. Né? Como eu não sei se é a mesma altura, eu vou chamar de Hzinho. Então, Hzinho é igual velocidade inicial, V1, vezes o tempo de queda, menos a aceleração que ele tem, vezes o tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Professor, que equação é essa? Não lembro. Essa daqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Só que aqui eu considerei que o S0 vale 0, tá? Considerei que ele está partindo, sei lá, do marco 0. Velocidade inicial é a velocidade V1. E, de novo, esse sinal de mais virou menos por quê? Porque é uma aceleração retardadora, né? Uma desaceleração. Então, por isso, sinal de menos, igual a gente fez aqui. Então, maravilha, agora é só calcular. A altura é igual, velocidade 1 vale 55. O tempo de queda, a gente acabou de calcular, 5. Menos a aceleração vale 10. Vezes o tempo, de novo, 5, 5 ao quadrado, dividido por 2. Então, a altura vai ficar, deixa eu ver se eu fiz o passo a passo aqui. 55 vezes 5 dá 275. Menos, olha só, 10 dividido por 2 dá 5, para ficar mais fácil. Então, vai ficar 5 vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 25. Então, a altura que ele caiu vai ser 275, menos 5 vezes 5, dá 125. Ou seja, nesses 5 segundos, ele caiu um valor equivalente a 150 metros. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Não. Larissa, tá com dúvida? Ah, não, esse daí foi das 9h04. Delair, Isabela, tranquilo? Maravilha. Então, bom, pessoal, ele caiu 150 metros. Quantos metros faltam para ele cair ainda? Vamos chamar, então, de H' a quantidade de metros que falta para ele cair. Ou seja, após 5 segundos, ele está numa outra altura que eu vou chamar de H'. Pessoal, essas letras não têm significado em si, tá? H', você pode chamar do que você quiser, tá bom? Então, H', o que vai ser H'? Vai ser a altura inicial que ele estava, H, menos a altura que ele caiu, né? Que ele percorreu durante 5 segundos. Então, a altura inicial é 1.500. A altura que ele caiu em 5 segundos, a gente acabou de ver, é 150. Então, 1.500 menos 150 dá 1.350. Ou seja, ele tem que cair 1.350 metros. Só que olha só, pessoal. Quando ele chega nessa altura, ele cai com uma velocidade constante. Então, agora é simples. Ele vai percorrer 1.350 metros com uma velocidade de 5 metros por segundo. Eu quero calcular o tempo que ele demora para percorrer esses 1.350. Que equação eu uso?
Agora é fácil, né, pessoal? Como não tem mais aceleração, eu sei que a velocidade é igual ao espaço por tempo. Beleza? Qual que é esse espaço aqui? Esse espaço agora é a nossa galinha. Qual que é esse tempo? Esse tempo eu vou chamar de telinha, tá, pessoal? Para diferenciar do tempo que a gente calculou aqui no item anterior. Então agora é suave. V é igual a galinha sobre telinha. Eu quero telinha, então eu vou trocar ele de lugar com V. Telinha é igual a galinha sobre V. Beleza? Esse V, no caso, né, é o V2. Vamos só escrever bonitinho aqui, né? Porque é o V2 que a gente está olhando. Então, V2. Só para ficar condizente com as letras que eu coloquei. Então, matou, né, pessoal? Ó, a galinha é 1350. V2 é 5. Então, 1350 dividido por 5 dá 270. Ou seja, 270 segundos. Eu quero saber o tempo total, né, que ele demorou para cair. Então, o tempo total é igual ao tempo que ele demorou, né? Aqueles 5 segundos que ele demorou para variar a velocidade, mais o resto do tempo que ele demorou para cair. Então, 5 segundos mais 270. Então, qual que é o tempo total? 275 segundos. Pessoal, entenderam? Sim. Jari entendeu? Larissa entendeu? Delaíra, Isabela, Rodrigo, só para não perder o costume. Também entendi. O Rodrigo fez também isso daí. Eu perguntei, Rodrigo, vê se você chega aí no 275. Maravilha, né? Beleza, pessoal? Exercício Topperson, hein? Vamos pro próximo. O próximo é bem mais tranquilo. Oxi, o que eu fiz aqui? Se depois ficar embaçado no PDF, fica embaçado é a questão, tá, pessoal? A resolução fica de boa. Quer ver eu voltar para vocês verem como fica. Aí se estiver muito ruim para vocês lerem, aí eu mando também o PDF só com as questões, tá? Por isso que eu tô fazendo isso, tá? Eu tô ó, ele fica meio embaçadinho, tá? Então por isso que eu tô fazendo uma vez... Oxe, agora que eu zoei, né? Por isso que eu tô copiando e colando uma por vez. Porque eu tinha já deixado todas as questões bonitinhas. Mas como eu tava embaçando, eu falei, ah não, vamos fazendo uma por vez para ficar pelo menos mais legível durante a aula. Então vamos lá, pessoal, exercício 3, esse é mais tranquilo. Ele fala o seguinte: durante sua coreografia, uma bailarina de 55 kg realiza algumas piruetas com a sola da sapatilha completamente no chão. Depois de algumas voltas, pessoal, esse exercício sempre começa com uma enrolação, tá? Depois de algumas voltas, ela fica na ponta da sapatilha, continuando a dar piruetas. As áreas da sola e da ponta da sapatilha são 120 cm² e 3 cm², respectivamente. Em relação à proposição anterior, ao ficar na ponta da sapatilha, qual o valor do aumento da pressão sobre a bailarina? É isso, a gente quer saber, né, ela estava com os pés assim e ela ficou com o pé assim. Né? Então, variou a pressão, a gente quer saber o quanto de pressão que variou. Então vamos lá, vamos tirando os dados. Então a massa da bailarina foi dada. A massa da bailarina, 55 kg. As áreas da sola, então vamos marcar aqui, ó. Área 1 é igual a 120 centímetros quadrados. A área 2 é igual a 3
centímetros quadrados. Lógico, né, pessoal? Porque na área 1 ela está com o pé inteiro encostado. Na área 2 ela está só com a ponta, ou seja, a área de contato ali é menor. Né? Aqui é o chão, aqui é o pé da bailarina, isso aqui é um pé. Beleza? Então aqui é a área 1, que ela está tocando é essa área aqui. Depois ela fica na ponta do pé. Caraca, que canelona. Beleza? Sapatilha aqui, ó. Beleza? Então aqui é a área 2. Então a área 2 é menor que a área 1. Tá? Ela quer saber a pressão. O que é pressão? Pressão, por definição mais ou menos, né? É uma força aplicada sobre uma certa área. Agora vamos lá, pessoal. Quem está aplicando essa força sobre a sola? Quem me responde aí? Gravidade? Hum? Gravidade? Tá certo, tá errado, mas tá certo. Tá? A gravidade está agindo. Mas é aquilo, a gravidade está agindo sobre quem? Sobre quem a gravidade age? O eixo. Tem alguma coisa a ver com o eixo. Não, direto. A gravidade age sobre a bailarina. Então a gravidade puxa a bailarina para baixo e a bailarina, né, aperta o chão ali, aperta a sola. Então essa força sobre a área nada mais é do que o peso da bailarina. Então, a equação que a gente tem que resolver nesse exercício é simplesmente essa, ó. Força é o peso m vezes g sobre A. Beleza? Então vamos lá. Quanto que é o peso? Massa. Massa é 55. Quanto que é o G? O G é a aceleração da gravidade. Não falou nada? Adota 10. E esse A eu vou deixar A, tá? Porque eu tenho dois valores para usar. Então 55 vezes 10, 550. 550 sobre A. Tá bom? Pessoal, antes da gente prosseguir, vamos olhar qual que é a unidade de medida. Vamos lembrar qual que é a unidade de medida de pressão. Então, unidade de medida de pressão é força por área. Unidade de medida de força, Newton, no sistema internacional. Unidade de medida de área, no sistema internacional, metros quadrados. Então, unidade de medida de pressão, Newton por metro quadrado. Tá bom? Agora, reparem que a área foi dado em centímetros quadrados. Então, para a gente fazer esse cálculo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar de centímetro para metro quadrado. Como que se faz isso? De novo, por regrinha de 3. O que você tem que lembrar? 1 centímetro é igual a 1 dividido por 100. 1 metro, né? Ou melhor, 1 por 100 metros. Ou seja, 1 centímetro é igual a 0,01 metro. Beleza, gente? Quanto que vai ser, então, 1 centímetro quadrado? 1 centímetro quadrado, expresso em metros, a gente sabe que 1 centímetro é 0,01 metro. Então, 1 centímetro quadrado é 0,01 metro quadrado. Né? Fazendo 0,01 vezes 0,01 dá 0,0001 metro quadrado. Beleza? Então, essa daqui é a regrinha de transformação. Se eu fazer uma regrinha de 3, então a gente tem que a área 1, que era 120 centímetros quadrados, na verdade, em metro quadrado, para a gente trabalhar no sistema internacional, é igual a 0,012 metros quadrados. E a área 2, que era 3 centímetros quadrados,
é agora 0,0003 metros quadrados, tá bom? Ah, outra coisa, tá, pessoal? Lembra, Newton por metro quadrado é o que a gente chama comumente de Pascal. Tá bom? Até aqui, ok? Sim. Então agora, pessoal, é direto, tá? Eu tenho a força, vai ser força aplicada por uma área, vou ver quanto que dá. Depois faço força aplicada pela outra área, vejo quanto que dá e tomo a diferença delas. Isso vai ser a resposta, né? A gente quer saber em relação a qual o valor do aumento de pressão sobre a bailarina. Então vamos calcular a pressão 1. A pressão 1 é o peso, né? Então M vezes G sobre a área A1. Então M vezes G a gente sabe que é 550 e A1 é 0,012. Então fazendo essa conta aí, dá 4,5. Eu vou aproximar, tá, pessoal? 45800. Dá 45833,33333, tá? Então vamos colocar simplesmente 45800 Pascal. Agora vamos para a pressão 2. A pressão 2 é massa vezes a aceleração da gravidade, é o peso sobre a área 2. Então vai dar 550 sobre 0,0003. Que vai ser aproximadamente 183,0000 Pascal. Beleza, gente? Deixa eu confirmar aqui. Maravilha. Ok até aqui? Ok. Então eu quero o quanto teve de aumento, tá? Bom, tem duas formas de responder essa questão. A primeira é a seguinte, ó. P2 menos P1. Então, 18,30000 menos 45800. Então, isso me dá que P2 menos P1 é igual aproximadamente, tá? De novo, vou aproximar aqui. 1784200 Pascal. Em notação científica, a gente pode escrever aproximadamente 1,8 vezes 10 elevado a quanto? Coloquei a vírgula aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaram 6 casas depois da vírgula. Então, 1,8 vezes 10 elevado a 6 Pascal. Beleza? Outro jeito, uma outra resposta, seria válida também, é simplesmente pegar P2 e dividir por P1. E aí vocês vão ver que essa divisão dá na ordem de 40. Ou seja, a intensidade da pressão, quando ela está com as pontas, é cerca de 40 vezes o valor de quando ela está com toda a sola do pé encostando ali. Beleza? Gente, alguma dúvida nesse exercício? Larissa não, Jade. Não. Delair, Isabela, Rodrigo. De boas. Tranquilo. Então vamos para o próximo. O próximo é legal, hein? Prestem atenção. Acho que é questão. Cadê? Vamos para a luzinha. Ficou bonitinho esse pezinho, né? Ficou.
Próximo. Vamos copiar ali para a gente ver melhor. Esse é legal. Gravitação, ultimamente o pessoal está curtindo colocar nos vestibular da vida. Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia em órbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse em órbita perfeitamente circular a uma altura de 20 km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido em horas terrestres entre duas passagens do Columbia, exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar, foi de, aí adote, G, 9 vezes 10 elevado a menos 13 km cúbicos por quilograma H ao quadrado, esse H é de hora, tá? Raio da Lua, 1.740 km. Massa da Lua, 8 vezes 10. Eu falei quilograma aqui, pessoal? Eu falei quilômetro. Quilômetro, tá? Quilômetros cúbicos. Massa da Lua, 8 vezes 10 elevado a 22 kg. E π, arredondar para 3. Então vamos lá, pessoal. Antes de começar tirando os dados, vamos fazer um esboço do que está acontecendo. Então, vamos lembrar aí de gravitação e aprender aí, pessoal do Proceu, o que é mais importante aqui de gravitação. Então aqui nós temos a Lua, um pedaço da Lua. E é falado que a Lua ela tem um raio. Então aqui é o centro da Lua. Então o raio da Lua, eu vou chamar de R, é igual a 1740... Ô, cacilda. Oxe, apaguei o raio, não era para ter apagado o raio. Bom, pessoal, se 14 vocês entendem, né? 1740 quilômetros. E ele fala, né, sei lá, que está a espaçonave fora de escala. E ele fala que a espaçonave está em órbita a uma altitude, ou seja, a altitude é a distância até a superfície. Vou fazer de outra cor. Então, a distância até a superfície de 260 quilômetros. De novo, tá, pessoal? Isso aqui está fora total de escala, né? Mas só para a gente entender. Então vamos lá, pessoal. Vamos supor que a Lua tem uma massa emão e a espaçonave, a Columbia, tem uma massa eminho. O que é a gravitação? O que a lei da gravitação diz pra gente? Ela fala o seguinte, que corpos que possuem massa atraem-se mutuamente. Então, digamos que eu tenho um corpo de massa emão aqui e um corpo de massa eminho aqui. E eles estão separados por uma distância que eu vou chamar de d. Então, o que a lei da gravitação diz pra gente? A lei da gravitação diz que o corpo de massa eminho vai atrair o corpo de massa emão em direção a ele. E o corpo de massa emão vai atrair o corpo de massa eminho em direção a ele. Então, vai ser isso daqui. As intensidades das forças são exatamente iguais. Quando a gente fala em peso, por exemplo, minha massa, sei lá, é 85 quilos. Qual que é o meu peso? O peso é a minha massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo. Então, o que eu chamo de peso, na verdade, é a força da gravidade da Terra sobre mim. Então, a minha massa vezes a aceleração da gravidade. 85 vezes 10 dá 850 newtons. Isso quer dizer que a Terra me puxa com uma força de 850 newtons. Qual que é a força que eu puxo a Terra para cima? Lógico, para cima, porque se a Terra me puxa para baixo, para o centro, eu puxo a Terra para cima. Eu puxo a Terra com a mesma intensidade de 850 newtons, devido à terceira lei de Newton, ação igual a reação. Então, o que diz a lei da gravitação? Ele diz que essa força, que é a força da gravidade, ela é igual à massa dos corpos emão
multiplicado por eminho, dividido pela distância ao quadrado que separa os corpos. Aqui, pessoal, eu cometi um erro trágico aqui, tá? Poderia minha licença ser cassada. Essa distância D é sempre com relação ao centro dos corpos, tá? Beleza? É com relação ao centro dos corpos. Só que acontece, só essa equação não é verdadeira. A gente precisa de um fator de correção, como muitas coisas na física. Então, o fator de correção aqui é o que a gente chama de constante da gravitação universal, que é o que a gente chama de G. G maiúsculo. G minúsculo a gente costuma usar para a aceleração da gravidade da Terra, né, na superfície da Terra, e G maiúsculo é a constante da gravitação universal, que vale aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton, unidade de força, vezes metro quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. Então, reparem, né, que a gente sempre trabalha com a distância também em metros, porque está no sistema internacional. Ô, Rodrigo, é isso mesmo, né? 6,67 vezes 10 a menos 11. Às vezes me dá um branco nas constantes aí. Isso. Falou, professor, mas o exercício deu uma constante totalmente diferente. Ele falou que é 9 vezes 10 elevado a menos 13. Como assim? Sim, né, pessoal? Porque olha as unidades que eu estou usando. Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Newton é massa vezes aceleração, ou seja, é quilograma metros por segundo ao quadrado. Só que aqui ele está usando hora, tá? Então, no lugar de segundo, a gente está trabalhando com a unidade de hora. Por isso que zoou tudo aí. Então, se a gente transforma dos segundos para hora, a constante fica aproximadamente isso daqui. 9 vezes 10 elevado a menos 13 quilômetros ao cubo por quilograma vezes hora ao quadrado. Tá bom, pessoal? Bom, outra coisa que o exercício fala. A Columbia, né, enquanto o Buzz Aldrin e o Armstrong desciam para a Lua, o Columbia ficou no movimento circular ao redor da Lua, né? Aproximadamente, né? Falou para adotar um movimento circular. O que a gente sabe também, pessoal? A gente sabe que se eu tenho um objeto que se move numa trajetória circular, é porque existe uma força, entre aspas, que aponta para o centro da trajetória. Pergunto, e alguém me responde, menos o Rodrigo. Qual o nome dessa força que aponta para o centro da trajetória? Não é o torque? Não é o torque. Qual o nome da força que aponta para o centro? Bom, nome genérico dela. Rodrigo, qual que é? Rotação. Centrípeta. Força centrípeta. Droga. Então, sempre que eu tenho um movimento circular, eu tenho apontando para o centro da trajetória uma força centrípeta. Lembrando, pessoal, não precisa ser um movimento completo. Um arco de circunferência, ou seja, um deslocamento que você perceba que faz parte de um movimento circular, já implica numa força centrípeta. Perfeito? Então, a força centrípeta, por definição, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. No caso, aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, vou até fazer assim para ficar bonito, ó. Massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Beleza? O que é esse R? Vou colocar um R minúsculo, tá, pessoal? O que é esse R? Esse R é a distância até o centro da trajetória. Tá bom? E o que é esse V? Esse V é a velocidade tangente do meu objeto em movimento circular. A velocidade V, ela pode ser expressa em termos do que a gente chama de velocidade angular. Desse jeito. Então, massa vezes ômega ao quadrado sobre R. Beleza? Por que isso? Porque a velocidade
essa velocidade tangencial, ela se relaciona com a velocidade angular. A velocidade angular está relacionada, né, ao movimento de giro. Essa velocidade angular chama de ômega, multiplicada pelo raio da trajetória. Tá? Isso aqui é o raio, tá, pessoal? Beleza? Então, V é igual a ômega vezes R. Então, a força centrípeta é a massa do objeto girando multiplicado pela sua velocidade angular vezes o raio da trajetória. Perfeito? Agora, uma coisa que eu sempre falo, a força centrípeta não existe de fato. Ela é sempre resultante de uma outra força. Por exemplo, se eu pego uma pedrinha e giro no barbante, a pedrinha gira no movimento circular. Então tem uma força centrípeta apontando para o centro. Quem é essa força centrípeta? Qual o nome dessa força centrípeta? É a força de tração, porque a força é direcionada no barbante. Agora vamos lá, vamos voltar para a Columbia aqui. Ó. O foguete está girando em torno da Lua, ou seja, ele está num movimento centrípeto, né? Ou melhor, num movimento circular. Então existe uma força centrípeta apontando para o centro. Pergunto, quem é essa força centrípeta? Quem que está puxando o foguete para o centro? Quem responde? Vamos lá, pessoal. Que força é essa que puxa o foguete para o centro? Perfeito, é a força da gravidade. Então, nesse caso, a força centrípeta é igual à força da gravidade. Força centrípeta é igual à força da gravidade, que eu vou chamar de FG, tá? Então, deixa eu colocar um Gzinho aqui para falar que é força da gravidade. Então, vamos igualar as duas equações. Então, a força centrípeta é a massa do foguete vezes ômega ao quadrado vezes o raio. Que raio é esse? Esse raio é a distância, né, até o centro da trajetória. Então, reparem, o centro da trajetória é o centro da Lua. Então, o raio é toda essa distância aqui. Igual a força da gravidade. Força da gravidade é constante gravitacional vezes a massa da Lua vezes a massa do Columbia, dividido pela distância do centro da Lua até o centro do Columbia, ao quadrado, que é R ao quadrado. Pessoal, alguém se perdeu aqui? Não. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então chegamos nessa equação aqui. Olha só que legal. Massa corta com a massa, não preciso dela. Então eu tenho que ômega ao quadrado. Tá vendo esse R, pessoal? Eu vou jogar ele para cá. Ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então vai ficar ômega ao quadrado, ou seja, a velocidade angular ao quadrado, é igual a constante gravitacional vezes a massa da Lua dividido por R ao cubo. Que vai ficar R vezes R. Perfeito? Então eu cheguei nessa equação. Pessoal, reparem que essa equação não tem assim nos livros didáticos. E isso é o legal da física. Eu estou resolvendo o exercício, mas não estou fazendo nenhuma conta. Eu estou manipulando as equações. E esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, tá, pessoal? Você manipula as equações, você começa a perceber se você está entendendo a física por trás ou não. Se vocês entenderam até aqui, é porque vocês estão entendendo a física por trás do problema. Maravilha? Então agora vamos voltar porque o problema fala, né? Então a gente já tirou aqui, né, que o raio da Lua é 1740, que a distância é 260. Então quanto que vale esse raio, a distância, né, o raio da trajetória? Então esse errinho é o meu errão mais a minha, sei lá, para não ficar colocando letra, né? Então é 1740 mais 260. Então esse meu errinho é igual a 2.000 quilômetros. O que é quilômetro, pessoal? Quilo é 10 elevado a 3.
Então, o meu raio é 2.000 vezes 10 elevado a 3 metros. Perfeito? Tranquilo, gente? Tranquilo. Perfeito. Se bem que a gente não vai precisar usar em metros aqui, né? Só para a gente relembrar aí o que é o quilo. Mas como aqui a unidade está em quilômetro, então a gente vai poder continuar trabalhando com quilômetro. Eu ia fazer a transformação, mas acabei de lembrar que não é necessário. Então vamos manter os 2.000 quilômetros, beleza? Maravilha. O que mais que ele fala? Bom, ele dá os dados, né? Ele dá o valor de G, dá o raio da Lua, que a gente já usou, da massa da Lua. Então vamos lá. A massa da Lua, o exercício deu 8 vezes 10 elevado a 22 quilogramas. Ou seja, é 8 seguido de... Quanto? 22. 8 seguidos de 22 zeros. Perfeito? O que mais que ele falou? Bom, o resto a gente já usou, né? Vamos marcar esse valor da constante G, que é o que ele falou para a gente usar. Então, esse G vale 9 vezes 10 elevado a menos 13. Tá bom? Nas unidades que ele deu aqui, ó. Quilômetros cúbicos por quilograma por hora ao quadrado. Tá bom? Mas vamos lá, pessoal. O que o problema quer de fato? Ele quer o tempo decorrido entre duas passagens do Columbia exatamente pelo mesmo ponto. Então vamos lá. Aqui está a Lua. O Columbia estava aqui nesse ponto aqui. Digamos que ele passou por esse ponto. Então, quando ele passou por esse ponto, digamos que disparou um cronômetro ali. Então, o Columbia deu uma volta e chegou nesse ponto. Beleza? Pessoal, lembra, isso daqui, uma volta completa, o tempo que um objeto demora para dar uma volta completa é o que a gente chama de período. Perfeito? Então, a gente quer calcular o período que o Columbia demorou para dar uma volta em torno da Lua. Ele partiu de um ponto, deu uma volta e voltou para esse ponto. É justamente o que ele fala, né? O tempo decorrido entre duas passagens do Columbia exatamente acima do mesmo ponto. Aqui tem que ficar tomar um pouco de cuidado, né? Porque dá a impressão que a gente quer calcular duas vezes, mas não. Ele passou por um ponto e aí disparou o cronômetro. E aí quando ele passou de novo por esse ponto, ou seja, quando ele passou a segunda vez, quer dizer que ele deu uma volta completa. A gente quer o período para ele dar essa volta, para dar essa volta completa ao redor da Lua. Pessoal, vou pegar mais água, senão trava aqui. Alguém tá com alguma dúvida? Tá tranquilo. Delair, Isabela, se quiserem falar alguma coisa, podem falar, tá? Então vamos lá, como que a gente calcula o período? Então, de novo, pessoal, um movimento circular é um movimento repetitivo. Por quê? Se dá uma volta completa, você volta para a posição inicial. Então, movimentos de repetição é o que a gente chama de movimentos que seguem um oscilador, tá bom? Então, são movimentos oscilatórios. Então, o tempo para uma oscilação completa acontecer é o que a gente chama de período da oscilação. Então, nesse caso, nossa oscilação é uma volta. Então, o período da volta que a gente quer obter. Então, o que a gente sabe? Que a velocidade angular ela se relaciona com o período da seguinte forma. A velocidade angular é o espaço percorrido, só que agora em ângulo, sobre o intervalo de tempo ΔT. Perfeito? Lembra, a velocidade angular está relacionada com giro, ou seja, velocidade angular. Então, eu não conto mais o espaço em metros, eu conto o espaço em ângulos. Esses ângulos expressos em radianos. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou olhando para o caso onde o foguete deu uma volta. Pergunto, quantos ângulos o foguete percorreu em uma volta? Quem responde? 360.
Em radianos, isso dá quanto? 2π. 2π. Então, esse Δθ é igual a 2π. E esse ΔT é o meu período, tá? Porque o período é justamente quando eu fixo uma volta. Então, a gente tem que ômega é igual a 2π sobre o período. Beleza, gente? Então, vamos lá. Eu tenho duas equações. E agora dá para resolver, né? Eu não sabia o ômega. Aqui eu sei que ômega é 2π é sobre t. Então, olha só o que eu vou fazer. Ômega ao quadrado é igual a gmr ao cubo, né? gmr ao cubo. Então, disso daqui, eu posso escrever que ômega é igual a raiz quadrada de gm sobre r ao cubo. Só que olha só, eu acabei de ver quanto que vale meu ômega. Meu ômega é 2π sobre t. Então, 2π sobre o período é igual a raiz quadrada de g vezes m sobre r ao cubo. O que o exercício quer? Ele quer o t. Então, pessoal, eu vou isolar esse t. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa, eu vou inverter o lado esquerdo e vou inverter o lado direito. Isso aqui é um modo bem grotesco de falar, tá, pessoal? Mas então, invertendo o lado esquerdo, vai ficar t sobre 2π. Invertendo o lado direito, vai ficar r ao cubo sobre gm. Alguém se perdeu aqui? Não. Então, como eu quero t, eu vou isolar ele. Então, esse 2π que está dividindo, vou jogar para cá multiplicando. Então, vai ficar... vai ficar 2π vezes raiz quadrada de r ao cubo sobre g vezes m. E agora, né, pessoal? Só fazer conta. 2π. O π, ele falou para a gente arredondar para 3. Então, 2 vezes 3. Raiz quadrada, depois eu fecho a raiz, de r ao cubo. Quanto que é o nosso r? O nosso r é 2.000 quilômetros. Né? Para ficar fácil, vamos falar que o nosso r é igual a 2 vezes 10 elevado a 3 quilômetros. Tá? Escrevi na notação científica para ajudar a gente a fazer a conta. Então, o nosso raio é 2 vezes 10 elevado a 3 ao cubo. Perfeito? Embaixo é o g. Quanto que vale o g? Ele falou 9 vezes 10 elevado a menos 13. Vezes a massa da Lua, que foi dado. 8 vezes 10 elevado a 22. Pronto, pessoal. Agora é mel na chupeta. Mel na chupeta. 2 vezes 3 dá 6. Raiz quadrada de... Nossa! Raiz quadrada de... Bom, 2 vezes 3 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 10. 10 ao cubo é só multiplicar os expoentes. 3 vezes 3 dá 9. Então fica 8 vezes 10 elevado a 9. Dividido por quê? Vamos lá. Regrinha de multiplicação aí de potências. Eu multiplico aqui minhas bases. Então, 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. E somos meus expoentes, né? Então, mantenho a base, que é o 10, e somos os expoentes. Menos 13 com 22 é 22 menos 13, que dá 9. Olha só que legal. 10 a nona, corta com 10 a nona. Eita. Então, o período vai ficar 6 raiz quadrada de 8 sobre 72. Vixe, como que faz essa divisão? Olha só, pessoal. Não criemos pânico. Eu vou dividir em cima e embaixo por 8.
8 dividido por 8 dá 1. 72 dividido por 8 dá 9. Sucesso, né? Agora é só tirar a raiz. Então vai ficar 6 vezes raiz. Raiz de 1 é 1. Raiz de 9 é 3. Então 6 vezes 1/3 é a mesma coisa que 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. A unidade que a gente está usando, né, o valor de G está dado em unidades de hora, então 2 horas. Então, qual que é o tempo aí que a Columbia demorou para voltar, né, para dar uma volta aí? 2 horas. Ficou claro, gente? Sim. Delair, Larissa, Rodrigo. Aham. Vamos para o último. On time. O último, pessoal, ele é um exercício bem interessante e bem importante, tá? Porque ele meio que mede nossa capacidade de entender como que se trabalha com unidades de medidas na física. Esse é um exercício do que a gente chama de análise dimensional. Basicamente, a gente vê se uma, sei lá, por que a unidade de força é Newton? Por que ela é quilograma por metro segundo ao quadrado? Porque ela é definida como massa vezes aceleração. Massa é quilograma. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, quilograma metro por segundo ao quadrado que a gente chama de Newton. Tá? Por que a unidade de pressão é Pascal? Porque é força por área. Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado que a gente chama de pressão e assim por diante. Então, esse exercício 5, ele mede basicamente essa nossa capacidade de conseguir encontrar unidades de medida de alguma grandeza física a partir de outras coisas. Então, lembrando, quando a gente fala em mecânica, o sistema internacional ele trabalha basicamente com 3 unidades de medida apenas. O metro, que a gente representa por M. Pessoal, quando eu coloco esses colchetes aí, eu estou me referindo à unidade de medida. Então é metro, não é massa, tá? Quando eu falo de massa, a unidade do sistema internacional é o quilograma. Quando eu falo de tempo, a unidade é o segundo. Aqui na verdade eu fui nóia, tá, pessoal? Não é metro que eu queria falar, é comprimento. Então, essas são o que a gente chama de unidades fundamentais, ou grandezas fundamentais, tá? Da mecânica. Não só da mecânica. Por que isso? Por que fundamental? Isso é o que eu falei na nossa primeira aula, tanto para o Proceu quanto para o STU. As unidades fundamentais elas têm esse nome porque outras unidades provêm delas. Por exemplo, a unidade de velocidade. Velocidade é definida como a unidade, né, a unidade de medida de velocidade. Velocidade é espaço por tempo, ou seja, é comprimento por tempo. Então é metros por segundo. Beleza? Aceleração. Aceleração é velocidade por tempo. Né? Então qual é a unidade de velocidade? Metros por segundo. Isso dividido por tempo. Qual é a unidade de tempo? Segundo. Então a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Né? E assim por diante. Ou seja, a partir dessas 3, a gente encontra um monte. Né? Último exemplo. Volume. O volume é comprimento vezes comprimento. Então, volume é metro cúbico. Tá bom? Então, vamos lá. O que esse exercício está falando? Em 20 de maio de 2019, as unidades de base do Sistema Internacional de Unidades
passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Entre elas está a constante de Planck, que na física a gente chama de H, que relaciona a energia de um fóton com sua frequência F na forma E igual a HF. A unidade de Planck em termos das unidades do sistema internacional é, ou seja, como que a gente mede a unidade de Planck? Qual é a unidade de medida no sistema internacional? Então vamos lá, o que ele está falando? Que um fóton, a energia de um fóton é a constante de Planck vezes a frequência. O que é o fóton, pessoal? O fóton é o que a gente chama na física de quantum de luz. É uma partícula, né? Tem uma dualidade aí, mas vamos imaginar como se fosse uma partícula. É a partícula que carrega a luz, tá bom? Que carrega a onda eletromagnética. Beleza? Então, lembra, né? Luz está relacionada com frequência, tem o comprimento de onda da luz, tem uma certa frequência. Então, a frequência do fóton é SF. Então, a gente pega a frequência do fóton e multiplica pela constante de Planck, a gente obtém a energia desse fóton. Beleza? O que a gente quer? A gente quer a unidade de medida da constante de Planck. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer isso. Reparem que a constante de Planck ela vai ser a energia do fóton dividido pela frequência. Beleza, gente? Né? Como eu quero o H, então H é E sobre F. Então, a unidade de medida da constante de Planck é a unidade de medida da energia dividida pela unidade de medida da frequência. Então, vamos lá, vamos começar pela energia. Primeira coisa, lembre-se que a energia, nós vimos em mecânica, eu falei isso daí tanto para o STU quanto para o ProSeu, ela é equivalente ao trabalho. Quando a gente calculava o trabalho para mover um objeto, a gente obtinha o que? Energia cinética. Tanto que energia e trabalho são medidos em joules. Então, a unidade de medida de energia é joule, tá bom? Só que vamos escrever isso nas unidades fundamentais, massa, quilograma, segundo, porque é isso que o exercício quer. Então vamos lá, como que a gente calcula o trabalho? Foi nosso primeiro exercício, né? Trabalho é força vezes deslocamento. Então vamos lá. Unidade de trabalho, então. Unidade de trabalho vai ser a unidade de força vezes a unidade de deslocamento. Só que vamos lá, o que é a força? Força é massa vezes aceleração. Então, a força, que eu vou escrever massa só para a gente não confundir com o m de metro, tá? Então, é massa vezes aceleração. Vezes a unidade de distância. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a unidade de medida de massa? Massa, como eu falei aqui, é medida em quilogramas. Qual que é a aceleração? A aceleração eu mostrei aqui, ó, é metro por segundo ao quadrado. Deslocamento. Qual que é a unidade de medida de deslocamento? É metro, né? Ficou o quê? Quilograma metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então, metro vezes metro, metro quadrado, sobre segundo ao quadrado. Então, olha só. A gente pode falar que no sistema internacional, né, o joule ele é equivalente a quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Pessoal, ficou claro isso? Sim. Larissa, Elair, Rodrigo. Uhum. Beleza. Então, né, como eles são equivalentes, a unidade de medida de energia vai ser essa mesma aí. Quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal. Só que a constante de Planck é energia por frequência. Vamos lá. Frequência.
por definição, a frequência é o inverso do período. Só que olha só, o período é tempo, né? Ele está relacionado ao tempo. No Sistema Internacional de Unidades, o tempo é medido em segundos. Portanto, a unidade de medida da frequência é 1 sobre segundo. A gente costuma chamar isso aqui de segundo a menos 1. Ficou claro isso, gente? Sim. Para encerrar agora, hein? Beleza, pessoal. Como eu quero a constante de Planck, então a unidade de medida da constante de Planck, como a gente viu pela equação, é a unidade de medida da energia sobre a unidade de medida da frequência. Né, ó, constante de Planck é energia por frequência. Então, a unidade de medida da constante de Planck é a unidade de frequência, ou melhor, unidade de energia sobre a unidade de frequência. Então, vamos lá. A unidade de energia está aqui. Quilogramas metro ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido pela de frequência, 1 sobre segundo. Então, lembra, né? Divisão de frações. É como se tivesse uma fração aqui. Como que eu faço para dividir as frações? Eu conservo a primeira fração, quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é a segunda? 1 sobre S. O inverso disso é S sobre 1, né? É um S, tá, pessoal? Pareceu um 5. Então, ó, esse S corta com S daqui de baixo. Então, ficou quilograma metro quadrado por segundo. Essa é a unidade de Planck em termos das unidades fundamentais. Beleza? Entenderam isso, gente? Sim. Delaí, entendeu? Beleza, gente. Maravilha. Então, foram esses exercícios que eu separei para vocês, tá, pessoal? Né, eu vou mandar para vocês. Vou salvar o PDF aqui. E aí vocês podem tentar refazer depois. E aí se ficar alguma dúvida, você fala, eu tentei fazer sozinho, não consegui, me ajuda? Aí eu volto e ajudo, beleza, pessoal? Mas foram esses... Ó, tá vendo? Ó, fica meio embaçado. Por isso que eu fui fazendo daquele jeito aí. Mas tá embaçado, mas dá pra ler. Deixa eu apagar esse risco daqui. Deixa eu cancelar minha gravação.